programa Atos 1:8, apresentado hoje, veremos o testemunho do que Deus fez na vida do pastor Nerilton. Ele é casado com Daniele e é pai de Caleb, Júlia e Joana. Pastor Nerilton, ele sofreu um acidente dentro da sua casa e por um tempo estivemos intercedendo por ele. A palavra de Deus diz no Salmo 116, versículo 1 e 2: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu invocarei por toda a minha vida. E foi isso que aconteceu na vida deste servo de Deus. Assista o testemunho, será uma bênção para a sua vida e para todos os seus. Deus te abençoe. Olá, queridos, amados, boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Meu nome é Pastor Nerilton. Eu estou aqui falando um pouco da minha vida, de coisas que eu vivi e que eu gostaria de compartilhar com você para que fosse bênção para a sua vida, para que fosse confortante nesses momentos tão difíceis que a gente tem vivido, né? Para quem não sabe, deixa eu explicar rapidamente o que aconteceu. No dia 8 de fevereiro do ano passado, 2019, eu sofri um acidente. No dia 6 de fevereiro, 2 dias antes, teve uma ventania no Rio de Janeiro. A minha casa estava em construção na época, essa casa que eu já estou vivendo hoje, e na ventania a tampa da caixa d'água voou. Eu tinha amarrado ela, então ela ficou pendurada. 2 dias depois eu fui levar a minha esposa, que estava grávida de 7 meses, fui levá-la numa consulta médica e quando retornei, passei e vi a tampa da caixa d'água pendurada. E aí eu falei para ela, vou passar ali em casa rapidinho para poder colocar a tampa no lugar. Parei o carro, ela ficou no carro, dentro do carro, junto com a minha filha de 8 anos, na época tinha 8 anos, hoje já tem 9. E aí eu subi lá para o 3º andar, e aí subi a escada e quando eu já estava no último degrau da escada, o degrau quebrou e eu caí. Uma altura de mais ou menos uns 4 metros, 4 metros e meio de altura. Bom, eu tive 9 fraturas na minha 9 fraturas vertebrais, né, na minha coluna. Dizem que com uma você já pode ficar paraplégico. A esperança não, o que os médicos falavam é que eu poderia ter ficado tetraplégico, porque foram 9 vértebras quebradas, fraturadas, e eu tive também traumatismo craniano aqui, quebrei também essa parte aqui da face, perdi essa visão, esse olho, pelo menos até agora, por enquanto, não recuperei a visão deste olho. E tive também, fraturei o externo, a escápula, o punho esquerdo e o pé esquerdo também. Com tudo isso, ninguém acreditava que eu fosse viver. Na época que o Gugu Liberato teve seu acidente, um monte de gente ligou para mim se lembrando de mim, comparando com o Gugu, né? E com ele se foi e eu, graças a Deus, ainda estou por aqui. Depois de uns 20 dias, mais ou menos, por milagre, porque os médicos não acreditavam que eu conseguiria me recuperar, eu consegui ter alta do hospital. Fui para casa, passei 10 dias em casa e comecei a passar mal de novo, muito mal, que me deu uma inflamação no intestino, uma pancolite. E aí eu voltei para o hospital, cheguei no hospital, me levaram para o CTI, dizendo que eu teria que fazer uma cirurgia, cortar pedaço do intestino, mas eu não tinha condições de fazê-lo, porque o meu sangue, meus níveis sanguíneos estavam muito baixos, minhas plaquetas estavam muito baixas, e aí não teria como fazer essa cirurgia.
E aí eu fui internado, eu estava em Cabo Frio nessa época, saí do Cabo Frio, vim aqui para o Rio de Janeiro e fui para o CTI no hospital ali na Barra. E ali eu fiquei durante um bom tempo internado, até que chegou um dia, foi numa quinta-feira, que os médicos chamaram a minha irmã, que é fisioterapeuta, e a minha tia, que é médica também. Chamaram as duas e falaram, olha só, no domingo nós vamos fazer nele uma pulsão medular, uma pulsão da medula, mas não é para tratamento. É para diagnosticar quantos dias de vida ele ainda vai ter, porque o caso dele não tem mais jeito, a gente já fez tudo que podia, os níveis no sangue dele baixaram muito, a medula dele parou de funcionar, não tem mais jeito, nós já fizemos tudo que poderia, já fizemos as transfusões, já demos medicações e nada responde. A medula dele parou, por causa disso as plaquetas dele baixaram. Pra você ter uma ideia, a gente tem que ter um mínimo de 8.000 e eu estava com 800. E isso acabou causando linfomas, que é uma espécie cancerígena do sangue, e os linfomas deram metástase, tomaram o meu fígado, tomaram todo o meu intestino, eu fiquei completamente amarelo e falaram, não tem mais jeito para ele. No domingo ele vai fazer essa pulsão para a gente determinar quantos dias de vida ele ainda vai ter, ele vai ser colocado em isolamento e vocês tragam a família para se despedir dele. Pois no domingo o médico veio para poder fazer a pulsão e quando ele foi fazer a pulsão, ele notou que as agulhas que tinham separado para ele eram agulhas de criança, eram muito pequenas. O problema, não vou poder fazer hoje o exame, vou fazer amanhã. Na noite de quinta para sexta, quando eu fiquei sabendo desse exame, eu não dormi, fiquei a noite inteira acordado, orando, falando com Deus, pensando como que eu ia me despedir da minha esposa, dos meus 2 filhos que eu já tinha e do bebê que ainda nem tinha nascido ainda. Resolvi fazer vídeos para eles, me despedindo, enfim. Mas aí quando chegou na segunda-feira, no domingo não foi feito o exame, marcaram para segunda. Na segunda-feira, o médico foi fazer o exame e antes de fazer ele olhou o meu exame de sangue, que eu fazia exame de sangue todos os dias. E quando ele olhou o exame, as minhas plaquetas que estavam em 800 subiram para 3.600. Ele chamou o outro médico e achou estranho porque aquilo não seria possível, uma vez que a minha medula já não estava mais funcionando. Só quem poderia fazer essa plaqueta subir seria a medula. Chamou o médico geral do local, ele falou, não, isso deve ter sido um erro de exame, vamos repetir o exame. E aí repetiram o exame, e aí de 3.600 pulou para 6.600. Foram fazer novos exames e constataram que a minha medula tinha voltado a funcionar. Do nada. E aí, bom, o cara nasceu de novo, o que a gente faz? Bom, vamos então agora tratar dos linfomas. Foram olhar, que linfomas? Não tem mais linfoma. Ele estava amarelo, está voltando a ficar branco de novo. E está tudo sumindo, não tem mais nada. E nesse momento eu orei, falei com Deus e falei, Senhor, eu quero pedir 2 coisas. Eu sei que o Senhor tem a tua glória e a tua glória o Senhor não divide com ninguém. Então por isso eu quero falar, primeiro, que eu sei que foi o Senhor que me curou e eles estão todos falando que eu teria que fazer uma cirurgia do intestino, pois eu quero dizer que o Senhor vai ser o meu cirurgião. Eu não vou passar por cirurgia, não quero fazer, e o Senhor é quem vai me dar essa cura e essa bênção. E uma segunda coisa, eu quero pedir para que eu veja o nascimento da minha filha. Eu quero consagrá-la ao Senhor. E aí então foram fazer os exames e as coisas foram melhorando, então administraram remédios, mesalazina, aqui para lá e tal. No dia 4 de abril, eu recebi alta do hospital. Depois de ficar 15 dias internado, 12 dias no CTI,
e mais 3 dias no quarto, 3 ou 4 dias por aí no quarto. Me deram alta e até hoje eu não fiz a cirurgia, porque logo depois eles me encaminharam para um médico fora do hospital, né? E aí ele pediu para eu fazer um exame, uma colonoscopia que eu fiz e tal, mostrou o problema que eu tinha, a infecção, mas foi tratando, e depois, em setembro, eu fiz uma nova colonoscopia e ele falou: rapaz, nem parece que você teve alguma coisa, porque você não tem nada, absolutamente nada, o seu intestino está limpo e você não tem absolutamente nada. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Que as nossas orações são ouvidas, às vezes demora e às vezes parece que a gente não está sendo ouvido por Deus. Nesse momento de crise que a gente está vivendo, de pandemia, com tudo isso acontecendo, talvez você esteja vivendo isso, vivendo dias difíceis que parece que Deus não te escuta, que parece que você não está vendo a resposta da tua oração, do teu clamor, mas Deus está te ouvindo. Eu quero te incentivar hoje para que você creia no Deus do impossível, porque eu sou prova disso, eu só estou aqui por causa de um milagre de Deus. Deus atuou na minha vida quando os médicos já disseram que não tinha mais jeito, que me entregaram à própria morte. E Deus disse não. E hoje eu estou aqui, estou bem, tranquilo, com a saúde perfeita, com a minha família, dentro da minha casa, da casa que naquela época estava em construção, já estou na casa, estou morando, contente e feliz com o meu Deus. Eu quero deixar para você o Salmo de número 28, que fala um pouco disso que a gente está falando. Fala de quando Davi, ele orou e parece que ele achou que Deus não estava ouvindo a ele também. Ele ficou desesperado, ficou temeroso, porque parece que Deus não me ouve, parece que Deus está calado, não me responde, e ficou com muito medo. E depois, esse salmo é dividido em 2 partes. A primeira ele fala dessa parte que ele estava com medo, porque achava que Deus não ouvia. E depois ele falou de quando Deus o ouviu e respondeu. Então o salmo diz assim: a ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, eu serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo por ti socorro. Quando ergo as minhas mãos para o teu lugar santíssimo. Não me deis o castigo reservado para os ímpios, para os malfeitores, aqueles que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no seu coração. Que o Senhor lhes retribua conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem, visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos. Ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força, essa parte que Deus está respondendo, né? Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. Que o Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre. Esse salmo é bem interessante porque na primeira parte, Davi ele tem falado com Deus, tem orado e não tem recebido a resposta para aquilo que ele tem falado, para aquilo que ele tem suplicado a Deus. E aí seu coração se enche de medo, ele fica temeroso e ele fala: Senhor, não me deixe ser como aqueles que têm o mal no coração, para aqueles que agem de uma maneira maldosa, ou aqueles que são ruins no seu próprio espírito,
Ou seja, aqueles que, os maus de coração são aqueles que vivem pelas aparências, né? Trata todo mundo bem, trata os amigos de uma maneira legal, você olha e fala, pô, esse cara é maneiro, mas por trás ele maquina o mal, ele deseja o mal, ele não está nem aí para o outro, só quer saber dele mesmo. Ele vive de aparências. Ou então para o cara que faz o mal mesmo, ele não está nem aí para o outro, ele só quer saber daquilo que ele deseja, faz o mal e não está nem aí para aquilo que vai aparecer. Ou então para aquele cara que já se esqueceu de Deus, que não quer saber daquilo que o Senhor tem feito. O salmista vai falar desses que são maldosos de espírito. Eles romperam com Deus e não estão nem aí para aquilo que Deus tem feito. E depois ele começa a falar da alegria que ele tem de ter sido ouvido por Deus, de ter confiado em Deus, de ter reconhecido que esse Deus cuida dele. O que isso tudo pode ensinar para a gente, pode falar para a gente? Quero te dizer 3 coisas. A primeira coisa é que você precisa saber quem você é. Saiba quem você é. Você é como aqueles caras que o salmista estava dizendo que queria que Deus não o confundisse com eles. O cara que vive de aparências, o cara que está longe de Deus, o cara que só maquina o mal, só quer as coisas para si mesmo, se esquece do outro, se esqueceu de Deus e só quer aquilo que for bom para a sua própria vida, só olha para o seu próprio futuro. Esse não está com Deus. Então você é desse? Se for, o que você pode fazer? Se arrependa, porque Deus também ouve aqueles que se arrependem. Deus está pronto a perdoar, Deus está pronto a estender as mãos e te trazer para perto dele, e te dar um abraço e dizer, calma que eu estou aqui e eu vou te guiar no meu caminho. Ou então você pode já ser aquele que está com Deus, aquele que não vive de aparência, aquele que tem buscado a Deus, aquele que tem buscado estar bem com o próximo, daquele que tem tentado fazer o melhor nessa vida, mas aquele que sabe que Deus é Deus e que está aí vivendo, clamando pelo Senhor, querendo de Deus alguma coisa para a sua vida. Você pode saber uma segunda coisa. Então, primeiro, se você sabe quem você é, você agora pode confiar no Senhor. É a segunda coisa que eu digo para você. Confia nele. E confia por quê? Porque você precisa saber que Deus age, não é por aquilo que a gente faz, Deus age por aquilo que Ele é. Ele decidiu agir, Ele decidiu estar envolvido com o seu povo. O Salmo, versículo 7, né, o 6 e o 7, quando ele começa a agradecer a Deus por aquilo que Deus estava fazendo, ele vai dizer que Ele é a minha força, Ele é o meu escudo. No versículo 8 ele vai dizer, o Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Ele é isso. Deus resolveu ser assim, de estar pactuado com o seu povo, de abençoar o seu povo, de fazer algo porque Cristo trouxe essa gente para perto de Deus. Então saiba isso. Segunda coisa, que Deus age por aquilo que Ele é. E uma terceira coisa que você precisa entender é que Deus tem planos para mim e para você, e que você pode confiar nos planos de Deus. No versículo 9, ele vai dizer, cuida deles como o seu pastor e os conduzem para sempre. O Senhor vai te conduzir, meu amado, para a eternidade, vai me conduzir para o plano de Deus eterno. O plano de Deus não termina aqui, não é para daqui a alguns anos, é para sempre, para a minha vida e para a tua vida. Que você entenda isso e que viva isso, saiba quem você é, entenda que Deus age por aquilo que Ele é, e Ele é esse Deus que está comprometido com o seu povo para sempre. Eu quero terminar dando uma canção aqui que fala muito ao meu coração, que falou muito ao meu coração, espero que fale ao seu também. Vamos lá.
só, deixou-me o seu olhar, nem quando eu dava dó, negou-me o seu amar, nem quando me omiti, como se pudesse me esconder, nem mesmo quando eu não vi solução, negou-me sua mão. Nem um momento só deixou-me o seu olhar, nem quando eu dava dó, negou-me o seu amar, nem quando me omiti, como se pudesse me esconder, nem mesmo quando eu não vi solução, negou-me sua mão. Jesus negou-me sua mão. Amém. Que Deus te abençoe. Seja assim, para a honra e glória do Senhor. Bênçãos e paz da parte de Deus. Como foi edificante esse testemunho? Compartilhe com seus familiares, com seus amigos. E se você não tomou a decisão de se reconciliar ou receber Cristo como Senhor e Salvador, tome hoje mesmo essa decisão. Que o Senhor te abençoe. Fique com mais uma música do pastor Nerilton. Eu preciso rever minha vida, medir os meus passos, estender os meus braços às pessoas sofridas. Eu preciso olhar para dentro, ouvir bem atento a voz dos que forte, parceiro com sorte, na vida e na morte, que fala em mim. Preciso ser manso e amigo, ser rocha e abrigo para quem quer comigo a vida viver. Eu preciso ter olhos abertos, motivos bem certos para nunca enganar esta gente esgotada de tanto chorar.
Ah, eu preciso ter coragem de ser, ter vida e poder, ter amor pra atender esta gente perdida, por quem Deus quis morrer. Amém.